1934. Então, este estudo científico dessa fenomenologia especial chama-se parapsicologia. Logo mais à frente, vocês verão, né, a hipnose e a regressão de idade. Padre, eu gostaria que o senhor falasse, antes da gente começar a regressão, né, o que é regressão de idade? Durante o curso, nós queremos ajudar a pessoa a se conhecer melhor. Muitas vezes existem em nós mecanismos destrutivos que nem conhecemos. Entramos no cano, como se diz. Quer dizer, a nossa mente, no lugar de ser utilizada pelo nosso bem, o potencial que temos por vários fatores, age negativamente dentro de nós. E, por exemplo, em uma doença psicossomática, nós prejudicamos a nossa saúde física. Por quê? Porque o psiquismo está prejudicando-se, podemos dizer, a si mesmo. Tem alguma tensão interior, psíquica, que se somatiza. Então, o curso que visa ajudar a pessoa a se conhecer, portanto, indiretamente, a conhecer Deus, né? Que se nós quisermos conhecer Deus sem conhecer nós mesmos, é uma ilusão. Nós sempre projetamos em Deus aquilo que temos percebido em relação a nós mesmos. Se, por exemplo, eu tenho de mim um conceito miserável, também o meu Deus é um pobre Deus. Mas se de mim tem um conceito elevado, também o meu Deus é grande. Porque não posso projetar em Deus nenhuma grandeza se não a vejo em mim. Porque eu não tenho imagem da grandeza, se não partendo daquilo que eu sou. Portanto, o conhecimento de si mesmo é indispensável também para ter um conceito adequado de Deus. O curso, portanto, indiretamente, é um curso religioso. Também, se falamos de parapsicologia ou de psicologia, ajuda a pessoa a canalizar a própria inteligência por um conhecimento profundo desta realidade que está em nós. A evidência de Deus, a evidência inconsciente, que vai sendo percebida conscientemente na medida que conhecemos nós mesmos. Portanto, quando nós conhecemos bem nós mesmos, conhecemos Deus e conhecemos melhor os outros, porque às vezes temos dissabores, existem dissabores entre marido e mulher, filhos e pais, porque não tem um conhecimento profundo. A pessoa às vezes se ilude de se conhecer, acha que se conhece, portanto acha que conhece a mulher. Ah, te conheço, por exemplo, esta frase é falsa. Dizia Jung, conhecêssemos todo o passado de uma pessoa, até a 7ª geração, conhecêssemos todas as ações da pessoa, conheceríamos ainda os 50% da pessoa. Tem a parte inconsciente que foge ao conhecimento da gente. Portanto, este conhecimento ajuda também um relacionamento factivo e harmonioso com os outros. Portanto, o curso, ajudando-nos a nos conhecer, ajuda também a ter um relacionamento harmonioso com os outros. Mas, como penetrar neste conhecimento? Então, nós damos no curso algumas ideias, alguma teoria, mas também damos algumas experiências práticas, que às vezes, pelo povo, como somos nós, simples, também o catedrático tem necessidade de exemplos, né? Ninguém pode fazer sem experiência. Sua teoria não amaestra tanto quanto a vida, se diz, né? Portanto, no curso pretendemos também lhe dar alguma experiência prática. Uma delas é a regressão de idade, na qual o indivíduo, por sugestões sucessivas, portanto, por uma auto-hipnose, vai entrando dentro de si, apaga o nível consciente, não totalmente, entra em onda alfa, portanto, tem sempre a consciência acordada, mas entra em camadas profundas de si, onde conhece aspectos até então desconhecidos. Às vezes traumas, a maioria traumas, porque vem em relevo facilmente os traumas
que tocou a gente, que emocionou a gente. Portanto, vai conhecer algum aspecto e através desse aspecto, é como dizer, um túnel que vai tocar muitos outros aspectos depois. Talvez na regressão de idade apareça um aspecto, mas depois a pessoa, descobrindo este aspecto, ou no sonho, ou até acordado, lembra tanto outras coisas e se percebe de uma forma mais completa. Portanto, por um conhecimento profundo de si. Mas então seria possível uma pessoa se libertar de algum trauma, de algum problema, através da regressão? Ou teria que trabalhar muito tempo com essa pessoa para que ela se elimine esses problemas de infância? E é perigoso também fazer regressão conforme a pessoa quem faz a regressão? Bom, respondendo a esta última pergunta, é perigoso fazer uma regressão com qualquer um que não seja um técnico experienciado nos problemas do inconsciente. Não se pode colocar a nossa alma, o nosso inconsciente, na mão de qualquer um, que poderia até reprogramá-lo contra nós mesmos, como aconteceu perto de Itapetininga. Eu sei de um lugar onde uma professora, brincando, fazia hipnose com os alunos. Então, um aluno ficou traumatizado, precisou anos para tirar uma reprogramação, uma programação feita pela professora erroneamente, não conhecendo os mecanismos. Ele fazia para brincadeira, na verdade, atrapalhou um menino, certo? Mas, se o técnico conhece um pouco as regras do jogo, não tem nenhum perigo. E quando também tem o respeito da individualidade de cada um. Agora você perguntou se os dados que vêm em relevo e uma regressão de idade são suficientes para eliminar o trauma. Não é essa a pergunta que fez? Então, antes de tudo, para eliminar um trauma, precisa conhecê-lo. Portanto, eu diria que 80%, 70% já do caminho a ser percorrido está percorrido, está percurso, né? Está feito. Quer dizer, conhecemos a causa da nossa perturbação. Segundo, para muitas pessoas, o meu servirão, tem vários psicólogos aqui que acompanharão a regressão de idade. Quando alguém acena a um problema, começa a chorar, começa a se perturbar, tem um psicólogo que se aproxima, pergunta qual é o problema, e ele logo, com a presença do terapeuta, se resolve o problema. Se dá uma sugestão positiva: eu estou perto de você, não tenha medo. Por que está chorando? Porque meu pai me bateu. Você sabe que teu pai é uma pessoa importante, mas Deus Pai nunca te bateria. Deus Pai te ama. Você perdoa teu pai? Um diálogo restrito, mas que leva, por exemplo, à presença de Deus, às vezes, como eu vi muitas vezes, resolve um trauma que estaria há anos, e que uma psicoterapia precisaria anos e anos, de modo especial, uma psicoterapia freudiana, vai para frente anos e anos até que a pessoa tem dinheiro, né? Às vezes, em uma sessão, bem analisado o problema e focalizada a pessoa do terapeuta, pode se resolver. Parece incrível, mas acontece. E diante dos fatos, não tem argumento que possa ir contra. Pois bem, padre, eu vou fazer uma regressão, né, no caso. Eu vou lembrar daquilo que a pessoa, né, no caso do que o professor, que o parapsicólogo vai fazer com que eu lembre, ou eu vou lembrar daquilo que eu quero lembrar. Como é que acontece isso? Eu lembro do que eu quero ou do que eu sou induzida a lembrar? Tem duas coisas são verdadeiras. Na regressão de idade, sendo uma regressão de 1h30, 2 horas, não se pode tocar todos os problemas. Vem à tona alguns, que o psicólogo ajuda a lembrar. Por exemplo, tocando algum aspecto da vida da criança. Por exemplo, primeiro dia da escola. O primeiro dia da escola é sempre um trauma para todos os filhos. Então, lembrando este fato, alguém talvez foi mais traumatizado, ou lembra chorando. Como eu disse, às vezes um problema vindo à tona, depois, durante os dias seguintes,
faz com que outros problemas venham à tona, certo? No caso, qualquer pessoa poderia fazer uma regressão de idade? Por exemplo, uma pessoa de idade, uma pessoa que já tem problemas cardíacos, ela corre algum risco, né? Porque ela vai fazer a regressão, ela vai passar por problemas, por traumas, né? Vai fazer uma retrospectiva da vida. Então, eu gostaria de saber se uma pessoa que tem problemas cardíacos também pode fazer essa regressão, não vai acontecer nada para ela. Se a pessoa tiver problemas graves, físico ou psíquico, não é conciliável a regressão de idade. Por exemplo, certas pessoas, imaginamos um esquizofrênico, talvez nem entra em hipnose, um esquizofrênico. Tem dificuldade que entra em relaxamento. Portanto, já quando faremos regressão de idade, fazemos uma escolha assim, sumária, através de uma indução. Se vê logo a pessoa que tem um problema, não entra nessa indução, porque utilizamos palavras adaptadas para escolher pessoas normais, que não tenham problemas. Já na indução inicial, se escolhe alguma palavras, alguma técnica que faça já uma escolha. Portanto, um doido, por exemplo, não entra em regressão. Uma pessoa que tem algum problema psíquico não entra em regressão, porque escolhemos uma técnica que seja adapta para pessoas normais, né? E quando a pessoa volta da regressão, ela lembra de tudo o que aconteceu com ela, do que ela fez, das passagens que ela teve, das idades? Às vezes sim, às vezes não. Mas é interessante que o psicólogo, se tem algum fato muito relevante, importante, se a pessoa esquecesse, relembre o fato. E agora, quando relembra o fato, a pessoa logo faz a ligação, né? Isso é muito importante, porque se o fato traumatizante é um fato relevante, é bom que o psicólogo diga: você se lembra daquilo que disse? Não me lembro. Você disse isso, isso, isso. Ah, me lembro agora. Você se lembra? Pronto, me lembro de tudo, tá bom. Mas às vezes uma pessoa não se lembra, e tocando um aspecto, você disse isso, isso, isso. Aconteceu? Aconteceu mesmo, agora me lembro, sim. Tinha esquecido. Então, tem esse diálogo depois da regressão de idade com o paciente, né? Bom, a minha última pergunta é o seguinte: a pessoa que faz a regressão, a pessoa que consegue ser hipnotizada, isso é sinal que a pessoa é fraca, por isso que ela consegue ser hipnotizada? Como é que é isso? Não é fraca por nada. A pessoa que se deixa se envolver pelo psicólogo, é a pessoa que quer. Todas as pessoas que virão no palco vêm espontaneamente. Tem algum interesse de se conhecer melhor. Talvez tenha um trauma lá no fundo. Sabe que tem alguma coisa que não funciona, não sabe o que é. Às vezes aproveita este curso para se elaborar. Quantas pessoas não me disseram que depois de um curso, a própria vida começou um rumo diferente, se abriu um caminho novo para elas. Lógico, não resolve todo o curso, mas abre caminhos novos, na verdade, que trilhados levam a descobertas maravilhosas da própria vida. Logicamente, que quem quer entrar em um estado profundo não é fraco, ao contrário, é uma pessoa que sabe se concentrar. Quem não sabe se concentrar, que já uma riqueza do psiquismo humano, saber se concentrar, esta pessoa, somente esta pode entrar em certos níveis profundos. Ok? Muito obrigado a todos. Pois bem, agora nós vamos então